Meus amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas a Francis Music 10 e a um novo episódio aqui no canal. O vídeo de hoje é bem diferente do habitual e vamos regressar a um tema bem sério sobre o qual eu sempre quis falar: o colecionismo de discos. E preparem-se, porque o assunto pode ser demorado para expor e explicar. Talvez seja demasiado aborrecido para uns, mas excitante para outros. Mas ainda assim, não passem por cima do vídeo, pois existe sempre algo a reter e possível de aprender. Este é um tema que me agrada imenso, por várias razões, sendo a principal de eu identificar-me bastante como colecionador de discos. Depois, porque o colecionismo faz parte de um hobby apaixonante para mim. Eu poderia ser colecionador de selos, de moedas, de puzzles ou qualquer outra coisa, mas foram os discos que me puxaram para esta paixão e me despertaram o interesse, já que eu sempre gostei de ouvir música. Mais tarde, isto talvez a partir de 1992 ou 93, as edições raras, limitadas, edições especiais de colecionador tornaram-se no meu ponto fraco. E porque este é um tema com uma abrangência tão grande e uma abordagem tão pessoal, muitas vezes é até mal compreendido por parte dos outros, que possivelmente não se identificam com este hobby, com esta paixão. Por outro lado, sendo o universo da música e dos discos tão vasto quanto o firmamento, é muito fácil de nos perdermos nele, o que no limite pode deixar uma grande insatisfação por parte de quem, assumindo-se como colecionador ou simples entusiasta, coleciona discos. Ou então acabando por se cansarem e desistirem. A este respeito, digo-vos já que recebi recentemente o comentário de um indivíduo manifestando o desprezo que tinha por colecionadores, neste caso de discos, e queria distância deles. Seja por insatisfação ou cansaço, um dos sentimentos que mais assolam quem se dedica ao colecionismo é o da frustração. Porquê? Bom, eu vou deixar-vos alguns conselhos, os quais, embora não sendo nenhuma obrigação, eu sugiro deverem ser tidos em conta, sob pena de exatamente nos perdermos nesse mundo e sermos devorados por ele. Acima de tudo, não devemos esquecermos de que colecionar, em primeiro lugar, é um hobby e que nos deve dar prazer e trazer-nos felicidade. Em segundo, é viciante. Exatamente, porque o seu objetivo é o de nos dar prazer e trazer-nos essa felicidade. Por isso, no vídeo de hoje, aqui no canal Francis Music 10, eu gostaria de partilhar com vocês algumas dicas para que o caminho do entusiasta ou de quem se dedica mais a fundo neste hobby não seja o da frustração, da decepção, e que mais cedo ou mais tarde aconteça mesmo que muitos e muitas outras pessoas que, desistindo de tudo, acabam por se desfazer das suas coleções. Antes de mais, que fique bem claro que eu não pretendo pregar aqui nenhum credo ou doutrinar ninguém.
Isto não é nenhuma religião, mas sim um hobby. E eu não pretendo impor seja o que for, pois também não sou exemplo para ninguém. Contudo, se alguém de vocês se revê nesta mesma paixão que eu tenho, eu gostaria que pudesse partilhar alguma reflexão ou opinião aqui nos comentários. Está bem? Não se esqueçam que estamos aqui para nos divertir, não é? E, por que não, também para crescermos uns com os outros, já que eu acredito que todos nós, seres humanos, gostamos e apreciamos música. E temos sempre alguma coisa a aprender. Por isso, não deixem de comentar. Ora, amigos e amigas, eu sou entusiasta do colecionismo de discos, não podendo, no entanto, considerar-me verdadeiramente como colecionador, como aqueles die-hard que vemos por aí, sobretudo nos Estados Unidos, que vão atrás de lotes de discos e alguns até têm olheiros e participam em leilões. Esses fanáticos têm coleções colossais de 100 mil, 500 mil discos ou até mesmo mais. Também não tenho mais do que algumas preciosidades e raridades, pelo que sou um Zé Ninguém no mundo do colecionismo. Ou, como dizem no Brasil, um grande abraço para vocês, pessoal. Um Zé Ruela do colecionismo. Tenho um pouco mais de 3 mil discos, tendo talvez alcançado os 3.500, não há muito tempo. E o meu objetivo principal não é o de ter muitos, é o de ter o que eu quero e o que eu gosto. Claro que o reverso desta moeda é que se eu pudesse ter tudo aquilo que queria e gostaria, a minha coleção garantidamente seria multiplicada por 100 ou mesmo por 1000. Bom, vamos lá às dicas que ninguém nos conta para um melhor colecionismo e que continue a despertar prazer e trazer-nos a felicidade que tanto procuramos. Espero que faça sentido para vocês. Dica número 1. Não existem regras. Parece um contrassenso, não é? Então, de que servem as dicas se não existem regras? O que eu pretendo dizer com isto é que cada um é livre de colecionar o que quer e o que gosta. É um hobby, como eu sempre digo, uma paixão, e se é o que queremos, somos inteiramente livres para termos o que desejamos. Bom, sendo a música melhor, a audição de música um processo, acima de tudo, emocional, são os nossos gostos e desejos que mandam. E ninguém tem que interferir. Bom, também o desejo de posse, naturalmente. No limite, são os nossos objetivos e interesses pessoais que contam e não os de outros. Se eu quiser colecionar discos de vinil, faço, e se eu decidir ter apenas CDs ou bobines, sou livre de o fazer. Ou até de não ter discos, não é? E simplesmente ouvir música aleatória. Há quem queira ter apenas as melhores edições, de melhor qualidade, e há quem pretenda ter apenas raridades. Tudo é válido desde que se obtenha prazer e nos traga felicidade. Dica número 2. Não fazer comparações. As comparações são um grande agente de frustração, sobretudo quando vemos pessoas com o que nós também gostaríamos de ter. Ou quando temos como objetivo, muitas vezes absurdo até, a meu ver, o de ter uma gigantesca coleção de discos. Eventualmente, todos lá chegamos, se assim o quisermos. É apenas
uma questão de procurar fazer os esforços devidos. A questão está em saber que sacrifícios estamos dispostos a fazer para tal. Por muito que eu queira ser como o Zé Freitas, o maior colecionador de discos do mundo, a minha jornada é diferente e os meus objetivos não são os mesmos que os dele. E, acima de tudo, os meus esforços serão, eventualmente, muito diferentes dos dele. O Zé Freitas tem mais de 7 milhões de discos e a sua coleção ocupa um armazém enorme em São Paulo. Um galpão, para quem é do Brasil. Sim, porque 7 milhões não cabem numa casa normal, não é? E muito menos num apartamento. No entanto, desconheço como ele começou e quando começou. Acredito que se tenha iniciado no colecionismo ainda em jovem. José Roberto Alves, é este o nome dele, o nome completo dele, é bem mais velho do que eu, pelo que naturalmente terá bastantes mais discos do que eu, já que terá começado também este hobby há mais tempo. Eu lembro-me de ler um artigo, depois vi um vídeo, aqui mesmo no YouTube, sobre um indivíduo dos Estados Unidos que foi motorista profissional durante toda a sua vida, caminhoneiro, para quem é do Brasil, e tinha também uma das maiores coleções de discos do mundo. A sua história interessou-me bastante, pois o indivíduo, num certo momento, teve necessidade de vender a sua coleção de discos devido a um problema de saúde, aliás, vários problemas de saúde, e ninguém lhe comprava o acervo de mais de 1 milhão de discos pelos valores que ele pedia. A título de curiosidade, na coleção dele residia o primeiro single dos The Rolling Stones na sua edição original inglesa. Come On, o nome do disco. Ele tinha-o encontrado numa das suas inúmeras viagens pelo país. Eu cheguei a ler também num outro artigo que uma das herdeiras do antigo fundador da Atlantic Records, a editora, ficou com parte do acervo, ou do espólio dele, que era uma coleção de 1,5 milhão de discos. Coube-lhe em sorte 10% disso, que seriam, portanto, 150 mil títulos. Indo agora um pouco ao mundo real, e já em terras de Portugal, o dono da loja de discos que eu visito com alguma frequência e tantas vezes aqui falo, a Maugénio, portanto, tem cerca de 4 mil discos em casa. Mas um cliente dessa loja, desconheço eu quem seja, parece que tem uma coleção de discos superior a 10 mil títulos, comprando um disco diferente todos os dias. Ao que me foi dito, claro. Tem cerca de 70 anos este indivíduo. Portanto, cada um tem a sua própria jornada. Não podemos comparar a nossa com a de ninguém, pois elas são diferentes e as etapas percorridas também o são. Dica número 3. É impossível ter tudo o que queremos e gostamos. Esta imagem ficou mesmo espetacular. Pessoal, esta é das maiores verdades que existem e nem vale a pena refletir muito sobre isso. Pois é inegável. Se cada um de nós tivesse possibilidade de colecionar tudo o que deseja e gostaria, e falando apenas de discos, naturalmente, os 7 milhões do Zé Freitas teriam de ser multiplicados por uns quantos fatores. É mesmo muita a música editada em disco, todos os dias, em todo o mundo, num processo que vem já desde tempos muito antigos. O primeiro LP, por exemplo, foi editado, ou foi lançado em 1948.
vejam bem. Mas antes do LP já existiam os discos lacados, aqueles de 78 rotações por minuto, que eram tocados em gramfonolas. Portanto, a fim de evitarmos atos de autossabotagem e defraudar as nossas próprias expectativas, a minha melhor recomendação é de que sejam seletivos. E prestem atenção às próximas dicas. Dica número 4. Definir prioridades. Esta é uma das principais máximas do colecionismo e vem no seguimento da necessidade de sermos seletivos. E contra mim falo, pois eu não sou capaz de ser seletivo. Gosto tanto de música que me apetece ter tudo sobre as bandas que eu gosto e os artistas que eu aprecio. Mas é um erro pensar desta forma, sabem? Pois acabamos por deixar para trás muita coisa que, se nos focássemos e concentrássemos esforços, talvez conseguíssemos ter acesso a certos tesouros, certas pérolas que são consideradas relíquias. Um bom amigo meu recomendou-me como eu devo proceder. Ele aconselhou-me a selecionar apenas 3 ou 4 bandas ou artistas para colecionar e dar 100% em termos de esforços para ter tudo o que consiga encontrar sobre esses artistas ou essas bandas. Tudo o que saia dessa seleção não é para colecionar, é para eventualmente ir tendo. Este amigo que conheci quando trabalhei como consultor e intermediário financeiro num banco é uma pessoa bastante conhecida no meio do colecionismo português, sendo o maior e respeitado colecionador europeu de rua e conhecedor também. Adicionalmente, ele é também um dos maiores colecionadores de Rolling Stones, tendo escolhido os Led Zeppelin como a sua terceira banda de eleição em termos de colecionismo. Contudo, e apesar de eu ter já selecionado as bandas que pretendo colecionar, gosto tanto de tanta outra música, de tantos discos, que não sou ainda capaz de concentrar esforços. Claro que os itens de colecionador, edições raras, especiais e edições limitadas, essas estão reservados para as bandas que escolhi colecionar. Mas o problema é que existem muitos discos bons e que eu gostaria de ter. Como é uma jornada, olhem, vou apreciando esta caminhada toda de uma vida. Mas esta dica da seletividade mantém-se válida, ok? Dica número 5. Atenção às pessoas com quem lidamos neste hobby. Qualquer que seja o prisma sob o qual olhamos para a vida ou os objetivos que definimos para ela, não os conseguimos nunca concretizar ou alcançar sozinhos. Precisamos sempre de alguém para tudo. Carreira profissional, família, negócios. Só com alguém que caminha ao nosso lado é que chegamos com sucesso ao nosso destino. Seja ele qual o que definimos. E os hobbies não são exceção. Acreditem que não conseguimos alcançar grande coisa se não conhecermos pessoas que estejam direta ou indiretamente relacionadas com o colecionismo. Sejam revendedores e lojistas ou até mesmo outros colecionadores, todos eles são importantes e imprescindíveis, pois é através deles que podemos adquirir conhecimentos e experiência nesta jornada tão difícil e muitas vezes solitária que é o colecionismo de discos. Além do mais, são um elemento fundamental
para estabelecermos os esforços necessários que nos permitam adquirir um determinado registro. Algo especial, uma raridade. Tal como se tratasse de uma obra de arte. Percebem? Colecionar discos pode não ser tarefa fácil e as conexões, o networking é essencial. Até porque quem coleciona discos é, de certa forma, incompreendido por todos os que não têm os mesmos objetivos e interesses. E nem a mesma motivação. E vem agora uma das mais importantes. Sabem qual a próxima dica? Número 6. Atenção aos recursos financeiros despendidos. O colecionismo é um hobby caro. Tal como eu disse há pouco, existe tanto material fantástico espalhado pelo mundo inteiro que nunca conseguimos satisfazer essa cobiça, esse desejo de obter, de adquirir tudo o que gostamos e queremos. O mercado de colecionismo é feito de procura e oferta, sendo a oferta bastante mais escassa do que a procura. Por isso, certos itens podem alcançar valores verdadeiramente astronómicos em termos de preço. Eu tenho para venda, e isto a título de exemplo, um disco que está já descatalogado. Tratando-se de uma edição limitada de 2000 cópias numeradas. Ele está ainda selado, pelo que está absolutamente imaculado. A sua base de licitação em leilões é de 120 euros, mas estando o disco ainda selado, é, como tal, um disco novo, nunca usado, nunca manuseado, nunca ouvido. Está, como eu disse, imaculado. Por isso, vale bem mais do que os 120 euros. Como tal, eu nunca iria ou nunca irei vender um disco por menos de 200 ou mesmo 250 euros. Porque estão dispostos a tal, exatamente, porque é caro. E ninguém dispõe também de recursos financeiros ilimitados, nem mesmo o Zé Freitas, pois se os recursos financeiros dele o fossem, não teria somente 7 milhões de discos. O problema do colecionismo é a obsessão criada, ou o vício que se apodera de nós, causados pelo prazer que proporciona, associado ao desejo de posse. É algo fisiológico, acreditem. É um processo endócrino, pois está relacionado com a produção de endorfinas. Portanto, na minha humilde opinião, e ela vale o que vale, estabeleçam um orçamento e não se deixem cair na tentação de gastar mais do que aquilo que podem. Dica número 7. Muita atenção às fraudes e falsificações. O mercado da indústria musical é enorme, representa uma faturação e uma capitalização de muitos milhares de milhões de euros e de dólares. Por isso, é muito apetecível e procurado por especuladores que aproveitam todo esse filão para capitalizar uma fatia desse mercado. Sobretudo se forem bandas ou artistas muito colecionáveis. Bandas como The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, Iron Maiden, entre tantas outras, as mais colecionáveis. Existe de tudo num mercado colossal como é o do colecionismo, sendo também alvo de muita falsificação e fraudes. Existem agiotas para tudo, que têm como único objetivo realizar dinheiro, defraudando expectativas e explorando os incautos e inocentes entusiastas do disco. Por isso digo-vos que o networking é essencial.
tenham do vosso lado pessoas que conhecem o mercado do colecionismo e podem defender-vos de muitos dissabores. Pessoas da vossa confiança, percebem? Estabeleçam amizades e conexões dentro do meio. Relacionem-se. Tenho a este propósito uma história muito interessante, mas que não vou entrar em grandes detalhes, pois senão o vídeo teria bem mais do que 60 minutos. Mas eu estive a ponto de adquirir um disco de Led Zeppelin, supostamente assinado por todos os membros da banda, incluindo o malogrado baterista John Bonham, falecido em 1980. O meu amigo, que mencionei agora há pouco, que é conhecedor e colecionador de Led Zeppelin, alertou para o facto do disco ter um código de barras, e esse sistema foi adotado pela Atlantic Records, que é a editora, a gravadora de Led Zeppelin, após 1980. Portanto, após a morte de John Bonham. Como tal, a sua assinatura não poderia ser verdadeira. Eu recordo até a tinta do marcador, que era azul, enquanto dos restantes membros era preta. Quando confrontei o indivíduo que costumava arranjar preciosidades e raridades com este assunto, com esta possível fraude, ele respondeu-me que o disco lhe terá sido vendido como uma raridade e como uma verdadeira raridade, e não tinha razões para duvidar. No entanto, nunca mais me disse uma única palavra. Dica número 8. O colecionismo é feito de trocas, essencialmente. A meu ver, isto faz todo o sentido. Todo o sentido. Ninguém compra uma edição especial ou raridade para vender. Quem o faz é porque quer especular, quer fazer negócio e ganhar dinheiro. E não existe nenhum problema nisso, evidentemente. Os itens são nossos e fazemos com eles o que bem entendermos. Aquele disco que eu mencionei agora há pouco, que está descatalogado e que eu mantenho ainda selado, pois eu adquiri 2 cópias em 2006, exatamente com o propósito de vender uma no futuro. Tratando-se de uma edição limitada de 2.000 cópias numeradas, eu sabia claramente que iria tornar-se objeto de coleção, pelo que guardei o disco religiosamente para esse fim. Quem o quiser terá de desembolsar o dinheiro que ele vale, caso contrário, terá de ser trocado por uma raridade semelhante e na qual eu tenho interesse. Portanto, a fim de se evitarem especulações e também perda de valor ou capital, os colecionadores convencionam frequentemente um sistema de trocas, raridade por raridade ou algo semelhante. É um acordo estabelecido entre as partes, sendo muito usual de acontecer em feiras e exposições dos Estados Unidos, Inglaterra, no Japão. Desta forma, os itens mantêm o seu carácter de exclusividade, não perdendo o seu valor. E nem os colecionadores necessitam, assim, de despender fortunas para adquirir os itens que desejam e cobiçam. Dica número 9. Estar preparado para decepções e desilusões. Elas acontecem em toda a parte e constantemente. Decepções fazem parte da nossa vida, da nossa jornada de colecionismo. Aprender a antecipá-las e aprender a não ter expectativas é uma skill ou habilidade que é preciso dominar. Elas são discos que não apreciamos, ou até que nos arrependemos de ter, ou de um dia os ter comprado. Desiludimos-nos com pessoas, decepcionamos-nos com elas também. Discos
que podíamos ou devíamos ter comprado e não o fizemos. Enfim, é absolutamente normal e a vida não é justa para ninguém. Por isso, eu digo constantemente que devemos simplesmente seguir a próxima dica, que é de amor e carinho. Dica número 10. Amar o processo, a jornada. A expressão popular, muito usada em Portugal, Roma e Pavia, não se fizeram num único dia, faz todo o sentido. Não se consegue construir um império de uma só vez e nem ele é feito de sucessos apenas. Tal como a vida, que é recheada de altos e baixos, também o colecionismo é uma montanha russa, sobretudo de emoções. É um processo de uma vida com muitas alegrias e, claro, também tristezas, decepções, desilusões. Saibamos retirar prazer de tudo, encarando as decepções como uma aprendizagem. Tal como eu comentei aqui em Francis Musitem, feliz é aquele que se ri com as suas desgraças e desventuras. Amem cada minuto a que se dedicam ao vosso hobby preferido, pois são momentos inesquecíveis. É disso que a vida tem. E quem não quer ser feliz? E agora, uma dica que, não sendo bem uma recomendação, é algo que não pode faltar a quem tem o colecionismo como hobby. Dica número 11. Ter disciplina e excelente capacidade de organização. É muito fácil perder-nos no mundo dos discos, pelas razões que eu mencionei ao longo deste vídeo. Existem discos em todo o mundo. Você sabe o que tem? Você sabe o que não tem? Pois quanto maior é a nossa coleção, menos sabemos o que temos ou deixamos de ter. E aquele item que você encontra por acaso numa deslocação ou viagem que faz? Arrisca trazê-lo ou não arrisca trazê-lo? Você tem a sua coleção catalogada? Sim, porque são já tantos os discos, você não tem mais capacidade para memorizar tudo. E mesmo que a tenha catalogada, esse catálogo ou base de dados está consigo permanentemente no momento em que precisa? Pois, olhem, eu confesso ser das pessoas mais organizadas e disciplinadas nesse aspecto, tendo uma base de dados que criei em Access para o efeito de catalogar a minha coleção e, mesmo assim, não tenho a minha pequena discoteca atualizada. Por outro lado, como vocês organizam a vossa coleção? Ter discos empilhados ou espalhados num armário, ao acaso, dá uma imagem de desmazelo e falta de interesse enorme. Só vos digo. Além de que, se forem discos de vinil, acabam por se estragar. Eu já publiquei um vídeo sobre os cuidados a ter com os discos de vinil, se bem se recordam. Quem ainda não viu, recomendo que o faça, pois há quem não saiba ainda o carinho e respeito que os discos merecem. Alguns gostam de organizar os seus discos por género de música, outros por ordem alfabética, por editora, por país, por ano ou data de edição, e há até quem organize pela cor da capa. Enfim, não existe um método específico. Eu, por exemplo, organizo a minha coleção por ordem alfabética e, dentro desta, por data de lançamento, separando os géneros musicais. Clássica, hard and heavy, rock, pop, etc. Na realidade, e isto vem novamente bater no primeiro ponto, é que não existem regras. A forma como cada qual organiza a sua coleção diz respeito apenas a cada um. O importante é que a organização sirva a nossa relação com a coleção e não o contrário. Nem que seja só para saber
onde está o que mais se gosta. Este vídeo foi bastante diferente, bem sei, e bastante demorado, bolas, mas o colecionismo também tem um lado sério, embora sirva para nos divertirmos e nos entreter. É por isso que é um hobby, não é? Há quem se dedique a ele de forma mais séria e outros a quem basta ir adquirindo discos. Qualquer que seja o caso, o que mais importa é que saibamos retirar prazer de tudo e tenhamos momentos incríveis de prazer, sobretudo auditivo. Em última análise, colecionar discos não é uma corrida e nem uma obrigação. É uma expressão pessoal, uma forma de relação com o tempo, com a memória e, claro, com o som, com a música. Pode ser obsessivo, pode ser leve, pode ser uma busca ou um refúgio. Cada um encontra no colecionismo aquilo que procura ou aquilo que eventualmente nem sabia o que precisava. Se existe algo que realmente importa, talvez seja isto: que a nossa coleção, grande ou pequena, organizada ou caótica, selada ou muito bem ouvida, nos traga algum tipo de sentido e um prazer que seja só nosso. Muito obrigado pelo tempo que investiram a assistir a este vídeo, bem demorado, e pelo interesse manifestado. Até ao nosso próximo encontro em Francis Music Den. Desejo-vos boas audições. Fiquem bem.